Então, boa tarde novamente. A gente vai começar, a gente vai falar de ângulos, a gente vai ver ângulos, a gente vai ver as classificações dos ângulos, as retas, os ângulos em movimentos, a classificação dos ângulos quanto às medidas neste momento, tá? A habilidade que a gente vai trabalhar é a habilidade EF06, MA, 25A e 25B, que é reconhecer a abertura de um ângulo como grandeza associada à figura geométrica, reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada à figura geométrica, reconhecendo giros e voltas de 90, 180 e 360 graus. O objetivo é vocês conhecerem ângulos, as noções, os usos e as medidas desses ângulos, tá? Então, para a gente começar, a gente vai falar de ângulo, que talvez alguns já ouviram falar, outros nunca ouviram falar. Ângulo é como eu vou medir as inclinações. Então, é a medição de algumas inclinações. Então, tem uma forma de construir esse ângulo. Ângulos são duas semi-retas, ele é formado por duas semi-retas, tá? Que são os lados dos ângulos, e que saem da mesma origem, que a gente chama de vértice do ângulo. E aí divide esse plano em duas regiões. Eu tenho regiões convexas e não convexas. Então, aqui está o desenho. Então, eu tenho a minha semi-reta do O até o A. Essa semi-reta forma um lado do ângulo e do O até o B, que é outra semi-reta que forma o outro lado do ângulo. O vértice do meu ângulo é o pontinho que está no O. A parte região convexa é a parte de dentro do meu ângulo, a parte interna. E a região não convexa é a parte de fora. Pessoal, atualizou para vocês o PowerPoint? Vocês estão vendo uma tela escrita ângulos? E aí está escrito ângulos, são duas semi-retas. Não? Não, tá. Então vou esperar um pouco, porque eu acho que está demorando. A internet está lenta, como estava no começo. Está demorando a aparecer, porque eu já estou em outra tela. Vocês estão vendo a primeira tela só. Eu acho que eu vou parar. Acho que eu vou parar essa transmissão e vou voltar, tá? Voltou. Aí aqui as habilidades que eu tinha comentado, vocês estão vendo as habilidades, habilidade EF06MA25 e EF06MA25B. Todas falam de reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada à figura, e a outra só reconhecendo giros e voltas. Então, uma só aumenta os giros e voltas de 90, 180 e 360 graus. Então, o objetivo é você conhecer os ângulos, as noções básicas, o uso e a medida de ângulos, tá? Aí, o que eu estava falando nesse ponto era isso. Então, o ângulo é formado por duas semi-retas, que são os lados dos ângulos, que saem, essas semi-retas saem da mesma origem, que a gente chama vértice do ângulo, e divide o plano em duas partes, duas regiões. Uma região convexa e a outra não convexa. A gente tem uma imagem demonstrando essa região. Em azul, a gente tem a região convexa. Em rosa, a gente tem a região não convexa. Como eu formei esse ângulo? Esse ângulo eu formei do meu vértice, que é o ponto O. Então, o meu vértice é o ponto O, e ele sai até o ponto A, formando uma semi-reta. E o outro lado dele é do O até o B. Essas duas semi-retas formam o ângulo. Forma a inclinação que eu consigo medir. Essa parte de dentro, a região convexa, que eu consigo fazer a medição. Eu consigo medir esta inclinação, a inclinação da minha semi-reta OB até a semi-reta O até o A. Consigo fazer a medição. E eu vou medir como? A inclinação eu vou medir através de ângulos, tá? O que foi, Vinícius? Agora é aula de matemática, tá? Então, continuando. O ponto O
é a origem da semirreta denominado vértice do ângulo, tá? As semirretas OA e OB são denominados de lados desses ângulos, tá? E para identificar esse ângulo, utilizamos a notação AO, com acento tio em cima, e o B. Aí a gente identifica que qual letra é o ângulo, qual letra tem o vértice do ângulo. A letra O, porque tem esse acento circunflexo aí, tá? Para medir a gente usa as unidades de graus. Exemplo, 1 grau, tá? 2 graus, 3 graus. E quando a gente pensa em desenho geométrico, a gente pensa no uso do transferidor para fazer essa medição, tá? No desenho geométrico plano, a gente usa o transferidor. Essa é a imagem do transferidor. A gente tem dois transferidores aí. O transferidor de 360 graus, que é aquele que tem a volta completa, e um transferidor de 180 graus, que é metade. Ele está no meio. Então, esses são dois tipos de transferidores que a gente mais utiliza. E ele tem a medição de todos os graus conforme a nossa inclinação. Então, se a gente vai medir inclinação, a gente coloca esse transferidor e vê. A gente coloca em cima de uma das semirretas e vê até onde vai a outra semirreta e a gente consegue verificar qual é o tamanho. É similar ao uso da régua. Você vai ver o tamanho da inclinação. A diferença é que a reta você mede o plano e esse transferidor você vai medir a inclinação, tá? Tudo bem, gente? Entender essa parte? O que é ângulo, noção de como escrever esse ângulo e como a gente faz para medir esses ângulos, que a gente não usa régua, a gente usa transferidor. Tudo bem? Tudo bem, Angélica, Maria Eduarda, Lavínia, Wesley? Sim? Depois a gente vai falar das classificações dos ângulos. Os ângulos têm classificações, ou seja, ele tem nomes específicos. Então, a gente vai falar da classificação segundo a inclinação que ele tem, segundo o tamanho desse ângulo. Então, os ângulos são classificados conforme suas medidas. Então, a gente tem a classificação. Os ângulos agudos são aqueles que são menores do que 90 graus. Então, toda vez que eu tiver um ângulo menor do que 90 graus, ele tem a classificação, ele tem o nome de ângulo agudo. E esse desenho em volta, que está essa representação, é o quê? Como ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar menor do que 90 graus. Se a gente observar o de baixo, que é um ângulo reto, o ângulo reto tem exatamente, ele é igual a 90 graus. Ele tem exatamente 90 graus. Tá vendo que ele faz duas, ele vai formar como se fosse um quadradinho no meio, com um pontinho? Esse é o símbolo de indicar 90 graus exatos. Então, ele indica 90 graus exatos. Quando eu falo de ângulo reto, eu tenho que lembrar, um ângulo reto sempre vai ter 90 graus exatos, tá? Então, a gente tem esse desenho. E a gente percebe que se a gente olhar para o ângulo agudo de cima, ele é menor do que 90. A inclinação, que é esse desenho em amarelo, é menor do que o que está o ângulo reto, que tem um quadradinho. Ele é menor, tá? Embaixo a gente tem um ângulo obtuso, que ele é maior do que 90 graus. Lembrando que ele é maior do que 90, mas ele é menor do que 180. Ele não pode passar de 180 graus. E aí o que acontece? Esse ângulo obtuso, ele é maior. Tá vendo que a relação com o de cima, com o ângulo reto, que ele passou dos 90 graus? Então ele passa dos 90 graus, mas ele não pode ser maior do que 180 graus. A gente tem a meia volta, ou seja, a gente vai andar metade dessa inclinação, metade dessa circunferência, que é igual a exatamente 180 graus. Quando eu ando meia volta, eu tenho exatamente 180 graus. E também a gente chama de ângulo raso. Tá? A gente pode chamar de ângulo raso ou meia volta. Tá? Você pode encontrar esses dois nomes. Embaixo a gente tem a volta completa, a volta inteira. Saiu de um lugar e voltou para o mesmo lugar. Aí essa inclinação mede 360 graus. Tá? Então essa é a classificação do nome dos ângulos. Então a gente tem ângulo agudo, ângulo reto, obtuso, o ângulo raso, que aí está como meia volta. E a gente tem a volta completa, que é 360 graus, tá? Então, isso você tem que lembrar. O que você não deve esquecer dessa parte? Lembrar que o ângulo reto tem exatamente 90 graus, lembrar que o ângulo raso tem exatamente 180 graus, e lembrar que quando eu vou dar essa volta completa, eu tenho 360 graus. Do ângulo agudo e obtuso, eu só tenho que lembrar que o agudo é menor do que 90 graus,
E o obtuso é maior do que 90, só que também não pode passar de 180 graus. Tudo bem isso? Entenderam essa noção? Tudo bem? Wesley, Maria Eduarda, Lavínia, Vinícius, Angélica, Carla. Agora a gente vai falar um pouquinho das retas. Por quê? A gente falou que o ângulo é feito através de duas semirretas. Então a gente vai identificar essas retas, porque a gente tem três tipos de retas bem usuais, que a gente não consegue identificar, porque aí o professor fala que é semirreta, ele fala que é segmento de reta, ele fala que é reta, e vocês não conseguem definir quem é quem nesse significado. Então a gente vai falar sobre isso agora. Então, uma reta é um conjunto de pontos. Geometricamente, ela é representada como uma linha reta, isto é, que não faz curva alguma. Elas possuem infinitos pontos. Conclui-se que elas também possuem comprimentos infinitos. Quando eu falar de reta, eu estou falando de uma linha que ela é infinita para todos os lados. Tanto para o meu lado direito quanto para o esquerdo, ela é infinita, ela não tem fim. Quando eu falo de reta, ela não vai ter o fim. Ela é infinita. Quando a gente quer representar geometricamente uma reta, a gente faz desse jeito. Tá vendo que a gente tem o ponto A e o ponto B, mas essa reta continua para os dois lados? Essa é a minha representação de uma reta. Por quê? Estou me dizendo que ela não para no ponto A e ela não para no ponto B. Ela segue infinitamente para os dois lados. Tudo bem? Quanto às semirretas, por sua vez, são parecidas com a metade da reta. Então, a gente vai cortar isso pela metade, vai pegar a reta pela metade. Sua origem em A, em direção a B, é uma parte da reta, que contém os pontos A e B, com início em A. Essa representação é a minha semirreta. Tá vendo que ela começa em A, ela passa por B, mas ela continua infinitamente, tá? Ou seja, ela começa em A. Antes de A, ela não tem comprimento, ela não existe. Ela começa no ponto A, ela passa pelo ponto B e ela segue infinitamente. Então, uma semirreta, para um dos dois lados, ela é infinita. Para o outro lado, ela tem um fim, ela é finita. Então, eu tenho que entender. A minha reta, se eu tenho dois pontos nessa reta, ela segue infinito para o lado de B e infinito para o lado de A. Já quando eu falo da minha semirreta, ela segue infinita só para um dos dois lados. Não importa se segue infinita do lado A, mas neste caso ela está mostrando que ela é infinita do lado B. Para o lado B ela continua, mas para o lado A ela iniciou em A e não tem mais nada antes de A, tá? Depois a gente tem o segmento de reta. Calma aí. A gente tem o segmento de reta. O segmento de reta é um conjunto de pontos que inclui os pontos distintos A e B. E a linha reta é entre eles. A parte finita das retas entre os pontos A e B é o segmento de reta AB. Simplificando isso geometricamente, no desenho fica assim. O que acontece? O meu segmento de reta começa em B e termina em A. Ou o contrário, começa em A e termina em B. Ela não tem infinito para os dois lados. Ela tem o começo e o fim. Quando eu falo de segmento de reta, é como eu pegar e cortar essa reta e utilizar apenas uma parte. E essa parte é o quê? É a parte que começa no A e termina no B. Então, esse é o meu segmento de reta. Apenas uma parte da reta. Eu peguei uma parte dessa reta, um segmento, e vou utilizar ele. Então, o segmento de reta AB começa no A e termina no B. Ficou claro essas três noções de reta, semirreta e segmento de reta? Ficou claro para vocês? Sim? Ficou claro? Tá. Então, vamos continuar. Então, os ângulos em movimentos. Os ângulos em movimento seria como eu vou movimentar esse ângulo, vou girar esse ângulo, vou fazer alguma coisa. A gente vai fazer superficialmente um pouco básico. Então, para indicar as direções, posso utilizar ângulos de 90, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Então, é o movimento desses ângulos. Então, a gente tem aí, ó. Se a gente falar, eu consigo ver esse desenho, eu tenho meu início, todo mundo está vendo o início? Aonde que o bonequinho está?
do início até 1/4 de volta? Pode, Vinícius, pode fazer uma pergunta. Vou esperar, qual a pergunta? Então, deixa eu continuar, depois eu respondo. É assim, Vinícius. A Ivânia dá aula para o 7º A e o 7º B. Eu, Leandro, dou aula para o 7º C e para o 7º D. Por isso que a gente está junto aqui. Então, a gente está com as 4 salas, todo mundo que participou, mas ela dá aula para o 7º A e 7º B e eu dou para o 7º C e 7º D. Ficou claro, Vinícius? Então, continuando. O início ali, a gente tem um início no desenho. Todo mundo observou esse início. Se eu dar 1/4 de volta, que está escrito lá, prestem atenção. Se eu dar 1/4 de volta, eu vou andar quantos graus? Eu vou andar 90, 180, 270 ou 360 graus? Respondam para mim. Se eu virar essa inclinação, o bonequinho virar toda essa inclinação, do início até até 1/4. Do início até 1/4. Quantos graus eu vou movimentar? Alguém pode responder? A Lavínia colocou 90. Tá certo, Lavínia, 90 graus. Por quê? Lembra do ângulo reto? O ângulo reto não era 90 graus e ele não forma um quadradinho entre as duas semi-retas? Então tá certo, Lavínia. Eu vou andar 90 graus. Então toda vez que falar assim, você vai dar 1/4 de volta, você vai andar, você vai fazer essa inclinação em 90 graus. Eu posso falar que é 1/4 de volta ou posso falar que é 90 graus. Você vai em direção, vai dar uma curva a 90 graus. Ou você vai dar 1/4 de volta, tá? Se eu pegar do meu início até 3/4 de volta, quantos graus eu vou andar? Não, Lavínia, não é exatamente 180, porque do meu início até 3/4 de volta vai ser mais, tá, Lavínia? Vai ser mais. Por quê? Se do início até 1/4 de volta deu exatamente 90 graus, se eu pegar do início até meia volta, vai dar 180 graus. Então, o seu caso teria parado lá em cima, a pessoa. Mas ela não parou lá em cima, ela andou mais um pouquinho. Ela andou quanto a mais? 90 graus a mais. E quanto que ela andou? Qual foi a inclinação que ela virou, que ela girou? Ela fez um giro. Um giro de quantos graus? Não foi 180, porque se fosse 180, ela ia estar apontando para cima. E não é para cima na meia volta. Ela deu 3/4 de volta. Ela girou mais um pouquinho. Faltou um pouco. Alguém, além da Lavínia, consegue responder? 270 graus, exato, Wesley. Ele andou, esse giro foi de 270 graus. Então, quando eu falo que ele deu 3/4 de volta, ele estava de um lado, ele girou 270 graus para continuar nessa direção. E agora ela vem lá do início até meia volta, quantos graus que ele vai movimentar? Ou qualquer um que quiser responder, pode responder. Até meia volta, do início até meia volta. Quantos graus que ele vai movimentar? Gente, quem vai responder? Se eu andar do início até meia volta, que é a parte de cima, quantos graus que eu vou virar? Exatamente, Lavínia. Não era uma pergunta. Não, Wesley, tá errado. É 180 graus. Ó. Meia volta é aqui em cima. Não aparece, meu irmão. Não aparece. Ó, aqui, ó. Meia volta. Se eu saio daqui e giro até aqui,
vai dar meia volta. Meia volta é metade, é o ângulo raso, tem 180 graus. Exatamente, Vinícius. 180 graus. Lavínia, não precisava dar dúvida, é exatamente 180 graus. Wesley, 360 é a volta completa. Ele tinha que sair do início, girar todo e voltar para o mesmo lugar. Quando eu falo de 360 graus, eu estou girando por completo. Eu saio do local e volto para o mesmo local. Então ele só girou em círculo e voltou no mesmo lugar. Tudo bem? Tudo bem para todo mundo? Entenderam essas voltas? Um quarto de volta, meia volta e 3/4 de volta? E a volta completa? A volta completa é os 360 graus, tá? Agora a gente vai continuar. Vamos lá. Agora eu vou continuar fazendo perguntas para vocês, tá? Eu tenho um coelhinho. O coelhinho tem umas casinhas para andar. Ele tem casinha de cor azul, de cor vermelha, de cor verde. Aí tem os números da casinha. Eu vou fazer uma inclinação. Deixa eu perguntar, Vinícius, metade de meia volta? Vinícius. Metade de meia volta é eu pegar a metade, que é a metade, quanto que é? 180 graus. E dividir pela metade de novo vai dar 90. A sua afirmação está correta. Só não confunda aí o que você quis perguntar. Você me perguntou assim, a metade. A metade é o quê? 180 graus. Se eu vou dividir essa metade no meio, vai ser 90 graus, tá? Tá certo. Agora, vamos lá pensar nesse coelhinho. Se esse coelhinho, ele tá ali, vocês estão vendo ele, e ele vai fazer uma inclinação e ele quer chegar aqui lá na casinha 2 verde. Quantos graus que ele vai ter que se movimentar? Quantos graus ele vai ter que girar até chegar na casinha 2? Quantos graus que ele vai movimentar? Para sair da onde ele está, que é aqui em cima, e ele vai ir para a casinha 2 verde. 180 graus? Não. Lavínia, exatamente, 90 graus. Olha lá o ângulo reto. O ângulo reto, lembra do ângulo reto que é exatamente 90 graus, que forma um quadradinho? Ele forma um quadradinho. Tudo bem? 90 graus, tá certo, Lavínia. Vinícius, compreendeu? Não tem o quadradinho. O quadradinho foi eu que falei, tá, Vinícius? Eu que falei. Imagina um quadradinho aqui. Imagina um quadradinho aqui, que tem duas retas que formam um quadradinho. Lembra? Lá, no começo? Tem que usar o que eu expliquei no começo para fazer as coisas daqui. Tudo se liga, tá? Perguntando novamente para vocês. E agora, como a Lavínia respondeu certo, Lavínia, tenta não responder. Se for o último caso, eu pergunto para você. Se eu for esse coelhinho, ele for lá de novo para a casa 2, só que a casa 2 azul, quantos graus que ele vai girar? Outra pessoa, além que não seja a Lavínia, tenta responder. Se ele sair da onde ele está agora, lá o desenho, ele vai percorrer, vai passar pela casa 1 azul, vai passar pela casa 2 verde, vai passar pela casa 2 vermelha e vai chegar na casa 2 azul. Quantos graus ele vai ter que girar? Quantos graus que ele vai movimentar? Não, Vinícius. Para girar 360 graus, ele tem que sair do local de onde está, fazer a volta completa e ficar no mesmo lugar. Eu falei que ele ia girar tudo completo e voltar para o mesmo lugar? Não. Então não é, Vinícius, 360 graus. Toda vez que eu falo que ele vai dar uma volta completa, ou seja, ele vai sair do lugar que ele está, dar a volta completa e voltar para onde ele está, aí é 360 graus. Nesse caso, ele não andou 360 graus. Exatamente, Carla. Carla, é 180 graus. É a metade de 360. Por quê? Ele deu meia volta. Meia volta é 180 graus, ou ângulo raso, que a gente tem esse nome. Tá bom, Carla? Então, a Lavínia e a Carla tentam não responder. Vamos para outra pessoa. Se eu girar, se eu sair do coelhinho, eu pego esse coelhinho e vou até a casa 1 azul. Quantos graus que eu vou andar? Da onde o coelhinho está até a casa 1. Alguém consegue me responder? Da onde ele está até a casa 1 azul.
Quantos graus que ele vai movimentar? Quantos graus que ele vai ter que inclinar para chegar na casa 1? Casa 1, azul. Não, Vinícius, você não entendeu. Como ele vai andar 270 graus, se eu já perguntei e a Lavínia me respondeu que até a casa 2 é 90 graus. Se até a casa 2 é 90 graus, até azul é menos de 90 graus. Então, não pode ser 60 graus, Carla? Não. Não é. Observe, atente a uma coisa. Tá vendo que essa linha aqui, ó, entre a cenoura e a casa 1, observando essa linha, vocês percebem que ela divide exatamente ao meio. Quando eu divido um ângulo ao meio, eu chamo de bissetriz. Ela dividiu ao meio. Se antes era 90 graus, agora aqui eu dividi ao meio. Quantos graus que ele vai andar? Qualquer um pode responder. Lívia, se quiser responder também pode. Desculpa, Lavínia. Se quiser responder também pode responder. Carla, se quiser responder. Qualquer um. Saindo da onde ele está até a casa 1. Lembrando que, se ele sair da onde ele está até a casa 2 verde, ele vai andar, vai girar 90 graus. Ele vai girar 90 graus. Se ele sair da onde que ele está até a casa 2. Mas até a casa 1 é metade disso. Quantos graus que ele vai girar? Exatamente, 45 graus, Lavínia. 45 graus. Porque é a metade de 90. Era só eu dividir 90 por 2 e eu ia ter 45. É isso mesmo. Agora eu pergunto para vocês. Quantas voltas, pensando nesse desenho que está aqui ao lado, eu tenho 1/4 de volta, meia volta e tenho 3/4 de voltas. Se eu andar até essa casa que parece um cogumelo, que está verde e vermelha, quantas voltas ele vai dar? Eu não estou perguntando em graus, estou perguntando em voltas. Quantas voltas ele vai dar? Se ele sair daqui, ele vai passar pela casa 1 azul, vai passar pela casa 2 verde, vai passar pela casa 2 vermelha, vai passar pela casa 2 azul, pela casa 1 vermelha e vai chegar aqui. Quantas voltas ele vai dar? Ele não vai dar nenhuma volta completa. Então, é uma dessas frações aqui, ó. Uma dessas frações que estão escritas aqui. Até essa casa verde, que parece um cogumelo, verde e vermelha, quantas voltas ele vai dar? Já sei que não é uma volta completa, porque se fosse uma volta completa, ele ia parar no mesmo lugar que ele estava. Uma volta completa é a mesma coisa de 360 graus, e ele não deu essa volta completa. Alguém consegue responder? Um sexto? Não. Eu não entendi como ela ouviu que sim. Uma coisa assim. Não. Ah, não. Vinícius, 1/4. Você falou 1/4. 1/4, ele sairia do quê? Ele sairia daqui, da onde ele está, e pararia na casa 2, verde. 1/4 de volta, pararia na casa 2. Carla, está certo em graus, mas eu quero saber em voltas. Em voltas, quantos que é? A Carla acertou, mas ela acertou em graus, 270 graus. Mas eu quero saber em quantas voltas, Carla. Quantas voltas vai dar? O Vinícius falou 1/4. Vinícius, não está certo porque 1/4 para aqui, ó. Para num 2, casa verde. Para num 2, casa verde. Tá? É só olhar o desenho para o lado. O desenho do lado já tem a resposta. 1/4, olha lá. Não parou aqui? Olha lá. Tá? 1/4. Gente, vocês vão tentar responder ou eu respondo para vocês? Carla, 3/4 de voltas. Exato, Carla. 3/4 de volta. Que é a mesma coisa de 270 graus. Então a Carla acertou nos dois lados. Acertou com 270 graus, também está correto, mas eu tinha pedido em voltas. É 3/4 de volta. Pessoal, entenderam? Ou preciso que eu fale um pouquinho mais? Entenderam a noção? Além da Carla e da Lavínia, que eu percebi que entendeu mais. O restante também entendeu? Vamos ver quantos alunos tem para saber que entendeu. Tem 7 alunos aí. Alguém mais quer perguntar, quer falar?
Não, uma volta completa é 360 graus. Uma volta completa é 360 graus. Toda vez que eu coloco em fração, eu já sei que é menos de uma volta. Tá vendo? Olha aqui. 1 sobre 2 significa meia volta. Meia volta é 180 graus. Um quarto de volta é eu pegar os 360 e dividir por 4. Os 360 graus dividido por 4 vai dar 90. Por isso que um quarto de volta é 90, tá? Um quarto de volta, eu vou colocar aqui, um quarto de volta é igual a 90 graus. Um quarto de volta é 90 graus. Meia volta é igual a 180 graus. Isso não vai mudar. E depois, 3 quartos de volta é igual a 270 graus. Não vai mudar. E uma volta completa é igual a 360 graus. Isso vocês têm que lembrar. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Um quarto de volta sempre vai ser 90 graus. Meia volta sempre vai ser 180 graus. 3 quartos de volta sempre vai ser 270 graus. E uma volta completa é de 360 graus. Para acontecer uma volta completa, eu tenho que estar num lugar, girar por completo e voltar para o mesmo lugar. Entendeu? Se eu estou num lugar e ando metade da minha circunferência, tá vendo que tem um círculo aí, uma circunferência? Se eu andar metade, é meia volta. Meia volta é 180 graus. Tudo bem? 180 graus a gente chama de ângulo raso ou meia volta. Um quarto de volta é 90 graus. A gente também chama de ângulo reto. Por que a gente chama de ângulo reto? Porque se a gente desenhar, forma um quadradinho. Se a gente pegar as duas linhas, vai formar um quadradinho. As duas linhas assim formam um quadradinho, tá? Então, essas são noções de ângulos. Então, para movimentar, a gente vai movimentar em 90, 180, 270, 360. A gente fez uma aí que não estava convencional, os 45 graus, que é a metade de 90 graus. Então, a gente consegue fazer essa movimentação. Tudo bem? O Lucas acho que não entrou. Eu não vi ele. Tudo bem? Posso prosseguir? Ou alguém não entendeu? Porque se alguém não entendeu, pode perguntar. Se alguém não entendeu, fala assim, eu não entendi. Ou fala de novo, escreve, fala de novo. E quem entendeu pode diz que entendeu para mim prosseguir. Tudo bem? Posso prosseguir? Ou alguém precisa de mais uma explicação? Entendeu? A Carla entendeu? A Lavina entendeu? Quem mais está aí, gente? Tem mais aluno que não fala nada. Só escrever. Wesley, você entendeu? Qual é? Pensei que eram 3 pessoas. Sim, Wesley também entendeu. Então vamos prosseguir. Então, classificação dos ângulos quanto à medida dos ângulos internos. Esse é o nosso foco, a medida dos ângulos internos, porque a gente está trabalhando o ângulo. Só que eu vou falar de outra classificação também, quanto à medida dos lados, porque para vocês saberem a diferença dos dois, porque vocês se confundem com essas duas classificações, tanto das medidas dos lados, quanto a medida dos ângulos. Então, eu tenho vários triângulos. E eu vou dar nome a eles. Quando eu falo de classificar ou classificação, eu falo de nome. Um nome. Qual é o nome desses triângulos? Então, a gente tem os nomes. Quanto a medida dos lados e quanto a medida dos ângulos. Então, a gente vai classificar isso. Quando eu falo quanto aos lados, eu tenho 3 tipos de triângulo. O equilátero, o isósceles e o escaleno. Qual a diferença na minha visão? Como eu vejo esses ângulos? Quando eu falo que um triângulo é equilátero, todos os seus 3 lados são exatamente iguais. Todos os lados são iguais. Então, eu pensei em triângulo equilátero, os lados são todos iguais. Então, eu tenho um desenho aqui, ó. Essa medida deste lado aqui é igual à medida do outro, que é igual à medida do outro. Os 3 lados medem. Então, se um vai medir 3 centímetros, o outro vai medir 3 centímetros e o outro vai medir 3 centímetros também, tá? Quando eu falo de um triângulo isósceles, o que acontece?
eu tenho duas medidas iguais e uma diferente. Então, os lados desse triângulo, duas vai ser iguais e uma diferente. Eu posso ter que aqui mede 3 centímetros, o outro lado mede 3 centímetros também, e embaixo mede só 2 centímetros. Eu tenho que ter duas medidas iguais e uma diferente. E eu dou o nome para ele, eu classifico como triângulo isósceles, tá? Meu triângulo escaleno é aquele que todas as três medidas são diferentes. Nenhuma delas vai ser igual. Então, eu posso medir um lado, eu posso medir 4, o outro 3 e o outro 2. São medidas totalmente diferentes, tá? Então, não terei medidas iguais, tá? Isso é uma coisa que vocês já deveriam lembrar, já conhecer. Agora, a gente vai para o que é agora nesse momento. É a classificação dos triângulos quanto às medidas dos ângulos internos. Então, todo triângulo tem três ângulos internos. Se é um triângulo, tem três lados e tem três ângulos. Três ângulos internos. Tá vendo que aqui ó, tem três ângulos internos? E ó, aqui, ó, ângulo interno, tá? O ângulo que está dentro. O que é o ângulo? A inclinação. O tamanho dessa inclinação entre essas duas. Nesse caso aqui vai ser segmento de reta, porque formou um triângulo. Para formar um triângulo, eu uso esse segmento de reta, porque ele começa aqui e acaba aqui. Então, eu chamo de segmento de reta. Para formar o triângulo, eu preciso de três segmentos de reta. Se eu tenho três segmentos de reta, eu tenho três ângulos. Cada triângulo tem três ângulos, tá? Então, o que que acontece? O primeiro, a gente chama de triângulo retângulo. Por quê? Porque um dos lados vai ter que medir 90 graus. Exatamente 90 graus. E lembrando lá, Vinícius, que eu tinha falado do quadradinho? Esse quadradinho, ó. Ele forma esse quadradinho aqui do lado. Isso é o ângulo reto, que tem exatamente 90 graus. Para ter um triângulo retângulo, tem que ter pelo menos um ângulo reto. E só vai ter um ângulo reto, porque não dá para ter mais de um ângulo reto, tá? Então, eu tenho um ângulo reto, tá? Então, para triângulo retângulo, é uma classificação quanto às medidas internas dos ângulos, eu tenho o quê? Um ângulo reto. Eu tenho triângulo acutângulo. Esse triângulo acutângulo, ele tem três ângulos, como todos, mas os três ângulos são menor do que 90 graus. São três ângulos agudos, menor do que 90 graus, tá? E eu tenho o ângulo obtusângulo. O meu triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. Um ângulo obtuso. Daí que vem o nome obtusângulo, tá? Então, eu tenho esses três tipos de ângulo conforme as medidas internas. Alguma dúvida sobre esses tipos de triângulos, a classificação desses tipos de triângulos? Tanto quanto aos lados e quanto aos ângulos, ficou claro para vocês? Esses são os nomes. É os nomes que eu tenho que lembrar. Cada nome se liga a uma característica. Exemplo, equilátero, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. Escaleno, todos os lados são diferentes. Isso, desculpa. Isso é a classificação quanto os lados. A classificação quanto aos ângulos, eu tenho triângulo retângulo, que tem apenas um ângulo reto. Tenho triângulo acutângulo, que os três ângulos vão ser menor do que 90 graus. E a gente tem o ângulo obtusângulo, que pelo menos um ângulo terá que ser maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, tá? Então, eu tenho que olhar essa minha classificação. Tudo bem? Alguém precisa de uma explicação ou algum não entendeu a característica que dá nome a ele? Pode perguntar. Por exemplo, eu não entendi o quilátero. Pode colocar aí o nome que eu explico de novo sobre ele. Se não tem nenhum nome, pode falar que fala que está sem dúvida que eu vou prosseguir. Lavínia Lavínia colocou entendi. Vinícius tem dúvida. Wesley, Carla, dúvidas? A Lavínia é a única que entendeu. Vinícius não entendi. Vinícius, você não entendeu sobre o quê? Sobre os lados, sobre os ângulos? Ou qual triângulo que você não entendeu a característica? Tudo bem, Vinícius, eu sei que você não entendeu, mas
O que você não entendeu, Vinícius? Responde para mim. O triângulo equilátero, você entendeu? O equilátero, você entendeu? Eu vou dar nome. O triângulo é equilátero. Como que tem que ser triângulo? Na hora de desenhar esse triângulo, se eu falar assim, desenhe um triângulo equilátero. Você sabe desenhar? Você sabe o que não pode fazer nesse triângulo? Vinícius, responde para mim. Se eu falar desenhe um triângulo equilátero, você consegue desenhar? Vinícius, eu já ouvi que você não entendeu, mas eu quero saber o que você não entendeu, tá? O triângulo equilátero, você entendeu? Você sabe como desenhar? Se eu falar assim, desenhe um triângulo equilátero. Você sabe desenhar esse triângulo? Você sabe o que não pode? Como tem que ser? Triângulo equilátero, eu tenho que fazer os três lados iguais. Observe, Vinícius. Eu não tenho três lados aqui, ó. Eu não tenho três segmentos de reta. Não tenho três segmentos de reta. Eu tenho três segmentos de reta. Todos eles têm que ter a mesma medida. Se for a mesma medida, ele chama equilátero. Se não for a mesma medida, não chama equilátero. Tá vendo que tem três linhas aqui? Essas três linhas têm que ter o mesmo tamanho. Se não for o mesmo tamanho, não posso chamar de triângulo equilátero. Tudo bem o equilátero? Vinícius, tudo bem o equilátero? Não, ele não quer. Tudo bem, Vinícius? Ele não vem, não. O isósceles. Vamos lá para o isósceles. O isósceles, tá vendo que tem três linhas aqui? A gente chama de segmento de reta. Tem três linhas. Duas dessas linhas, as que estão apontadas para cima, ela tem a mesma medida, o mesmo tamanho. A linha que está aqui embaixo não tem o mesmo tamanho, tem outro tamanho diferente. Então, duas linhas têm a mesma medida, a outra não. Ou seja, o nome correto é segmento de reta. Os três segmentos de reta, desses três segmentos de reta para formar um triângulo, dois terão o mesmo tamanho e um não terá o mesmo tamanho, será diferente. Triângulo isósceles, tudo bem? Agora o escaleno. O triângulo escaleno, ele tem três linhas também, três segmentos de reta, só que todos são diferentes. Cada um vai ter um tamanho diferente. Cada um vai ter um tamanho diferente. Se eu desenhar um triângulo que todos os lados, todas essas linhas têm tamanho diferente, eu vou ter um triângulo escaleno. Quanto os lados, ficou claro para você? Vinícius, ficou claro? Não ficou todos, vamos continuar. O triângulo retângulo, quando eu falo, tá vendo que todo está escrito? Ó, se você prestar atenção, tá falando ângulo, ó lá, ângulo, ângulo e ângulo, é porque a classificação é segundo aos ângulos. Se você olhar retângulo, acutângulo e obtusângulo, a relação que eu tenho é ângulo. Tá vendo que todo final está escrito ângulo? Então, o que eu vou olhar para saber se ele chama retângulo, acutângulo ou obtusângulo? Eu vou olhar para o ângulo. Eu vou olhar para o ângulo. Qual é o meu ângulo aqui? Para ser retângulo, eu tenho que ter um ângulo reto. Quem é o ângulo reto? Esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho que eu já tinha falado? Esse quadradinho aqui, ele indica que tem um ângulo exatamente com 90 graus, que chama ângulo reto. Por isso que o nome dele é retângulo. Em vez de reto, como eu medi quanto ao ângulo, eu vou chamar ele de retângulo. Tudo bem, Vinícius? Agora, o meu acutângulo é quando eu tenho três medidas, tá vendo? Ó? Aqui, aqui e aqui. Essas três medidas dos ângulos é menor do que 90 graus. E ele chama de acutângulo. E o obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? Maior do que 90 e menor do que 180 graus. Esse ângulo aqui, ó, ele não é maior do que esse, lá do reto? Olha lá, ele é maior do que o reto. Então, ele é obtusângulo. Então, este triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Só uma afirmação para melhorar a vida de vocês. Todo triângulo tem três ângulos. Todo triângulo tem três ângulos, tá?
Eu vou escrever todo triângulo tem. Então, eu vou escrever todo triângulo tem 3 ângulos. Qualquer triângulo que você desenhar, ele vai ter 3 ângulos. Quando eu somar todos esses 3 ângulos, todos os 3 ângulos, vai ter exatamente 180 graus. Então, se eu tivesse a medida dos outros ângulos aqui, eu ia somar os 3, ia dar 180 graus. Do arcotângulo, se eu tenho 3 medidas, se eu somar, vai dar 180 graus. Do obtusângulo, tem 3 medidas, se eu somar as 6, vai dar 180 graus. Equilátero todos os lados, escalenos. Escaleno todos diferente e isósceles um diferente. Eu entendi. Está certo. Eu entendi. O equitátrio, todos os lados são iguais. O escaleno, todos os lados diferentes. E o isósceles, 2 iguais e um diferente. Tá certo. E o de baixo, você entendeu, Vinícius? O de baixo. Escreve para mim o de baixo que nem você fez nesse, para ver se você entendeu. Que assim eu consigo perceber. O retângulo, escreve para mim. O que tem que ter para classificar, para me mostrar que é um triângulo retângulo? Escreve aí para mim, que você vai ajudar todo mundo. Para ser um retângulo, o que tem que ter? Ou alguém que está aí também pode responder. Para ser um triângulo retângulo, o que é obrigatório ter para ser um triângulo retângulo? O ângulo reto de 90 graus. Não é todos, Vinícius. É só um. Um. Tá vendo que apareceu um só aqui, ó? Um ângulo de 90 graus. Tem um ângulo de 90 graus, já é retângulo. Não precisa ser os 3. Todo triângulo tem 3 ângulos. Para ser triângulo retângulo, eu preciso ter um ângulo de 90 graus. Apenas um ângulo, tá? Você acertou na quantidade de graus, mas errou em escrever todos, porque não é todos. É só um ângulo igual, tá? Os outros podem ser diferentes. E os outros provavelmente serão agudos, serão menor do que 90 graus. Para ser um acutângulo, Vinícius, o que precisa ter? Um acutângulo. É obtusângulo, você queria falar. Não, calma aí, Vinícius. Você confundiu. O acutângulo é um ângulo... Não, esse não está certo, Vinícius. Vou falar dos dois de novo. Esse não está certo. Eu não sei o que você escreveu. Queria escrever obtusângulo, era um B. Você escreveu uma palavra que não existe. Ó, você escreveu uma palavra que não existe, tá? Então, para ser o acutângulo, tem que ter o quê? 3 ângulos menores que 90 graus. Tá? Para ser um acutângulo, tem que ter 3, eles são menores que 90 graus. Agora, e o obtusângulo? O obtusângulo é o oposto. Ele precisa ter pelo menos um ângulo, só que maior do que 90 graus. É entre 90 e 180. Então, o obtusângulo. O obtusângulo tem que ter um ângulo maior do que 90 graus. E menor do que 180. 180. Então, para ser um obtusângulo, ele tem que ter um ângulo maior do que 90 e menor que 180. É um ângulo só que ele fica entre maior e menor, ele fica ali no meio. Exatamente. Exatamente, tá? Exatamente. Então, agora a gente vai prosseguir. Tá bom? Tá bom.
Era isso, gente. Eu pensei que tinha mais, porque foi tão rápido. Mas é isso. Outra coisa que eu tenho que lembrar para vocês, eu quero que vocês fiquem marcados, porque vai ter exercício que pede isso, é que todo triângulo tem 3 ângulos, todo triângulo tem 3 ângulos, e se eu somar todos esses ângulos, vai ser igual a 180 graus, tá? Gravem essa frase que eu falar. Todos os triângulos têm 3 ângulos, e se eu somar os 3 ângulos, vai dar sempre 180 graus. Não vai ser mais e nem menos. É exatamente 180 graus. Então, por exemplo, aqui no retângulo, se aqui é 90 graus, eu já percebo que esses dois lados são iguaizinhos. Se esses dois lados são iguaizinhos, cada um vai ter que medir quanto? Fala para mim. No meu triângulo retângulo, eu sei que um ângulo é 90 graus. Um ângulo é 90 graus. O outro, eu não sei, pode ser x. Mas o outro, que eu também não sei, pode ser diferente, ou pode ser igual, vai ser y. E ele vai ter que dar 180 graus. A gente aprendeu linguagem algébrica, então estou usando linguagem algébrica. Então, se eu pensar nesse triângulo, que é esse primeiro aqui desenhado, esse ângulo aqui mede 90 graus. Esse ângulo mede 90 graus. Eu quero saber esses dois da ponta. A ponta em cima e a ponta embaixo. Eles têm que ser... Já percebo que eles têm que ser iguais. Por que eles têm que ser iguais? Porque o desenho já me mostra que é igual. Então, na verdade, será 90 graus mais x... Opa, errei aqui. Mais x e mais x, que vai dar igual a 180 graus. Quem já teve aula comigo, já veio esses dias, sabe fazer essa conta. Tá? Alguns sabem fazer essa conta. Que vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser mais ou menos assim essa conta. Vamos lá. Eu tenho 2x. O 90 eu vou passar para o outro lado, com o sinal oposto. Tá? O sinal oposto de positivo vai ser negativo. Depois eu vou fazer 180 menos 90, que vai dar 90 graus. E aí eu vou pegar esse 2 que está multiplicando x e vou passar dividindo. Então vai ficar 90 dividido por 2. Então vai ficar x é igual a 90 dividido por 2. Então x vai ser igual a 45. Então, ó, eu consegui descobrir quais os meus dois lados. Aqui, nesse meu triângulo retângulo, todo mundo observe, eu tinha 90 graus aqui. Este lado era igual a este lado. Se eu somar todos eles, tem que dar 180 graus. E é obrigatório dar 180 graus. Então, aqui, ó. E aí, o que que acontece? Esses dois lados eram iguais. Se aqui eu tinha 90, logo, para dar 180, eu tenho que colocar 45 aqui, 45 aqui. Porque eu somo 90 mais 90, 180 graus. Ficou claro que ficou assim, 90 graus, opa, 90 graus, mais 45 graus de um lado, mais 45 graus do outro. Mais, opa, só um minutinho, mais 45 graus de outro. Somando todos, vai dar 180. Esse último exemplo, vocês entenderam? Sim? Tá. Então, gente, era isso que a gente tinha por hoje. Falar de ângulos. A gente fez atividades tá no caderno volume 2, eu esqueci do caderno volume 2, lá na página 69 a 83. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar essas atividades que tem lá, vocês vão fazer essas atividades. E na próxima quarta-feira, a gente vai corrigir alguma dessas atividades. A Ivânia, a professora Ivânia, do 7º ano A e do 7º ano B, ela vai, quando vocês virem presencialmente, ela vai olhar essas atividades, da sequência de atividade 2, né, Ivânia? Então, depois, conforme as semanas que vocês vierem para a escola, a Ivânia vai olhar essas atividades feitas no caderninho. Eu
Na quarta-feira a gente vai corrigir, os dois vai estar aqui de novo e vai corrigir alguma dessas atividades, não será todas as atividades. Eu vou postar a atividade lá para o meu sétimo ano C e para o sétimo ano D, lá no Google Classroom. Na próxima semana já vai estar disponível, até a próxima semana, eu acho que na sexta ou no final de semana eu já disponibilizo. Mas até esse final de semana que vem, até a semana que vem, terá mais uma atividade do Google Classroom para vocês fazerem sobre ângulos, que é a aula de hoje. Então era isso por hoje, eu queria agradecer e dar um tchau para vocês. E a gente se fala na próxima terça-feira, ou se vocês vierem na semana, a gente conversa. Semana que vem a gente está aqui. Então era isso que a gente tinha para passar, tudo bem? Então tchau para vocês. Espero que tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E se tiver dúvida, alguém ficou com alguma dúvida para perguntar? Alguém ficou com alguma coisa que queria perguntar? Pode ser de outra matéria, de coisa que já passou, alguma dúvida. Se não quiser perguntar se eles estão dispensados, a gente se vê quando vocês vierem presencialmente, mas se não vierem presencialmente, na quarta-feira a gente se encontra aqui de novo, nesse mesmo horário, tá bom? Tchau para vocês. Tchau para vocês. Para a gravação do vídeo.